heróis, meus sofistas, minha vida do coração. Que coisa maravilhosa ter você aqui comigo hoje. E eu quero falar em filosofias importantes, além do respirar, né? Que é uma coisa muito essencial para a existência. Embora por muito tempo, às vezes a gente ficava tenso nos lugares sem respirar para não machucar. Mas agora a gente pode respirar, a gente pode existir e fluir da melhor maneira. Principalmente porque conforme a gente vai arrumando o nosso círculo circadiano, que é como o nosso corpo se adapta em relação ao tempo, a gente vai começando a entender a importância da noite e a importância do dia, para a gente poder entrar em sintonia com a sinergia daquilo que faz sentido para a gente existir. E isso é muito importante, gente. E por falar nisso, a gente tem que ter a consciência que cada serzinho é único. E existem vários tipos de vidas que existem de dia e de noite, ficam mais acordados de dia ou de noite e tudo mais. E dentro desses aspectos, eu queria falar um pouquinho a respeito da parte energética, para a gente poder aprender a se defender um pouquinho mais também e respeitar a nossa própria existência, respeitar a existência das pessoas e também como a gente se defender e também fazer as coisas pelo melhor sentido e pelo melhor motivo. Hoje eu vou ensinar vocês como enfrentar os vampiros energéticos e aprender a transformar eles em pessoas boas e também não se deixar corromper por isso também, porque várias vezes a gente também já foi em alguns aspectos, e eu falo por mim mesma também, e conforme eu fui aprendendo, eu fui curando e trazendo uma visão melhor e compreendendo que é muito melhor viver dentro da sintonia daquilo que faz sentido com o que você verdadeiramente é. Então vamos lá que eu quero ler um pouquinho para vocês algumas dicas e algumas coisas muito importantes que eu tenho certeza absoluta que vai mudar a vida de vocês. E aí vocês vão parar e pensar, caramba, faz muito sentido. E uma coisa que eu já começo falando muito importante é, tomem sol todos os dias, o máximo, não o máximo que você puder, ótimo, né, a pessoa fica só no sol, não, calma aí, deixa eu arrumar essa frase. Tentem tomar sol pelo menos 10 minutos por dia, mas se vocês puderem tomar mais sol é bom. Claro que é bom passar protetor e tudo mais, e coisas sustentáveis dentro daquilo que está dentro da cultura de vocês. Mas quanto mais contato a gente tem com a natureza, melhor as coisas ficam, porque a gente vai restaurando a nossa verdadeira identidade e a naturalidade daquilo que a gente é. Então vamos aprender um pouquinho mais como fazer as coisas pelo melhor caminho. E aqui já é uma dica legal, andem com conchinhas na bolsa, principalmente porque trazer um pedacinho do mar com a gente, para poder sempre levar pelos melhores caminhos, sempre é bom. E às vezes quando as coisas ficam tensas, se você tem uma conchinha e você segura na mão assim, você vai sendo protegido e as coisas vão mudando muito. Assim que nem as pedras preciosas, né? Tem muitas coisas legais e importantes que a natureza ajuda a gente. Então é bom a gente sempre ter esse contato com a natureza e principalmente ter o contato com a nossa natureza na natureza e compreender a natureza das pessoas. Então vamos lá aprender um pouquinho mais para a gente poder a cada instante ajudar a humanidade toda a se curar e compreender o que é muito mais da hora do que só ficar maratonando série e ficar tipo a energia da série, ou a energia das redes sociais, ou a energia de outras coisas assim, que também é uma forma de vampirismo, e trazer isso pra saúde. Como é da hora ter saúde, como é legal sair, ver os amigos, como é legal conversar com as pessoas, e relembrar essas coisas que é muito importante. Principalmente porque jogar é muito da hora, ouvir música é muito legal, você ir em eventos é legal, mas tudo que a gente faz demais, em excesso, acaba tirando o equilíbrio daquilo que a gente é. E é importante a gente ter o equilíbrio das coisas que a gente faz pra gente poder trazer propósito de vida, né? E ter a verdadeira felicidade. E nunca mais depender de nenhum tipo de remédio e nenhum tipo de vício, só ter virtudes. E aí dentro disso tudo vai melhorando mais ainda. E aí vamos lá! No decorrer da vida, nós vamos nos deparando com várias formas de vidas diferentes, como eu falei, e até vamos transformando em evoluções de nós mesmos, por viajarmos sempre, e é maravilhoso. E hoje, para transmutar tudo em coisas boas, como conhecer o que é vampiro energético e como lidar com eles. Como sabemos no universo, tudo é energia. E para as coisas existirem no mundo físico, material e também espiritual, existe a sua composição energética. E seja tanto nos estudos de física e na explicação das definições das coisas pelas leis da ciência e a vastidão do universo, na química e a composição detalhada das substâncias que definem o estado das coisas, a geografia
que traz a localização e definição dos meios e culturas ambientais, na matemática e toda a estrutura de segmentos de pensamentos, na arte e toda a expressividade da liberdade e a fala de comunidades incríveis, na poesia e a declaração de amor e todos os sentimentos incríveis que a gente vai sentindo a cada momento. Enfim, em tudo que vamos aprendendo e estudando e descobrindo, no decorrer da vida, parte do princípio energético e a forma de linguagem e como isso vai entrando em sintonia com aquilo que a gente tem na nossa vida. E cada ser ou cultura tem a sua visão a respeito do que rege a vida e os princípios que fazem sentido. E é essencial ter respeito para ter harmonia. E viva o livre-arbítrio! E partindo dessa premissa incrível, vamos falar sobre como combater vampiros energéticos e também não nos tornarmos, afinal, é bem melhor ter saúde e coerência na vida. Os vampiros de energia são pessoas que, intencionalmente ou não, sugam a sua energia emocional e espiritual. Eles se alimentam de sua vontade de ouvi-los e de cuidar deles, deixando você exausto, sobrecarregado e trazendo depois supostas recompensas, sendo que a vida é muito mais importante. São muitas vezes carismáticos e podem escapar muitos problemas desse charme. São astutos e colocam defeitos nas pessoas em quase todas as situações, principalmente quando as pessoas estão em baixa defesa, se alimentando da dor, da incoerência dos traumas e da culpa. E às vezes também causando uma confusão de às vezes falar mal, depois falar bem, depois falar mal e depois falar bem. E as pessoas acabarem confusas e dentro dessa confusão eles irem tirando a energia vital das pessoas. E isso é muito triste. Eles geralmente nunca aceitam ser culpados de algo e repassam a culpa para você do que eles eram responsáveis, sendo que cada um tem os seus próprios erros e acertos e vão aprendendo no decorrer da vida. O orgulho é algo muito forte na personalidade, além de terem conhecimento muito aguçado, mas não conseguem machucar quem é firme em si e acabam até se confundindo nas próprias armadilhas deles. Geralmente eles fazem drama e raramente focam no positivo quando falam com as pessoas, e sempre estão em alguma catástrofe, assumindo um comportamento emocional e dramático, e usam da empatia das pessoas boas para ver o sofrimento projetado, se alimentando da dor alheia. E eles também amam falar de si mesmos o tempo todo sem existir um compartilhamento, que é diferente de você sentar numa conversa, você falar sobre você e a outra pessoa também fala sobre ele e junto vocês crescerem. É muito mais diferente. Vocês vão começar a entender melhor conforme eu vou falando. E jogam muito psicologicamente por serem, em geral, narcisistas, por não entenderem que existem outras maneiras de se viver. Eles sempre querem te superar de alguma forma, sempre estão naquele estado de competição e te dá uma certa agonia até, que é diferente de uma conversa construtiva e evolutiva, e parece que estão sempre tentando mostrar que sabem mais, sem haver a harmonia e o respeito. Não conseguem sentir felicidade genuína com quem é diferente deles e curtem ver as pessoas se ferirem, ou se ferrarem, ou dão risada de coisas que são às vezes grotescas assim. E aí você fica falando, mas por que a pessoa tá achando isso engraçado ou legal, sendo que é uma coisa triste? Então agora dá pra gente ter mais sentido e mais noção das coisas também. Principalmente porque dentro de uma cultura que as pessoas estão entendendo a própria identidade, compreender o que realmente você gosta de rir faz muito mais sentido. E algumas pessoas acabavam rindo de coisas que não eram legais, porque a maioria ria e achava legal justamente por ir nessa onda de percepções que não faziam sentido com a verdadeira essência daquilo que eles são. E dentro disso a gente vai trazendo essas libertações. Com isso, eles sugavam a energia das pessoas e coisas para alimentarem suas demandas emocionais. E aí depois eles ficavam com a energia da pessoa e reproduziam a energia da pessoa com as outras pessoas. E às vezes para uma pessoa eles eram super mal e para as outras pessoas eles eram super bons. E não tinha como as pessoas falarem, porque eles ficavam sem conseguir reagir. Mas a gente criou o antídoto de como fazer as coisas melhorarem e agora eles não conseguem mais atacar a gente. E uma vez curada a humanidade,
todos vão se curando instintivamente. E isso é maravilhoso. Ana, acorde. Voltam a atenção apenas para eles mesmos, transformando o desânimo, a raiva, os sentimentos de ódio do outro em algo positivo, apenas para mostrarem que estão piores ainda te fazem sentir culpado. E dentro disso eles vão criando vários paradigmas e brigas, e aí quando as pessoas estão falando as coisas que eles falavam que era o certo, eles vão lá e mudam de opinião e tratam as pessoas como se elas fossem ruins, sem dar uma luz para o caos que eles estavam, e dentro disso iam criando outras realidades totalmente destrutivas. Mas quando a gente traz a parte reconstrutiva de compreender o que é importante, tudo vai se tornando vida. E aí todo feitiço simplesmente acaba, porque quem tem coração bom nem deseja o mal para a pessoa, mas compreende que a verdadeira cura é compreender que dentro do aspecto de cada um ir se compreendendo, eles vão entendendo essa energia com a natureza e parando para pensar, é muito melhor ser feliz e livre. Muitos gostam de ficar alimentando as dores do passado e prendendo em loopings, que a gente agora traz as soluções, e criando um ciclo de dor, que agora a gente dissipa e traz à luz a cada momento. Meu destino está com quem? Lá na curva, o que é que vem? Existem mais características que vocês podem pesquisar para terem conhecimento. E eu recomendo, para se protegerem e transmutar a energia para coisas boas. Principalmente porque quando a gente estuda mais sobre os assuntos, a gente tem a percepção daquilo que a gente precisa curar na gente, para poder curar nas outras pessoas, e a cada momento a gente ir trazendo uma realidade muito mais alinhada com o que faz sentido. E libertatória, né? De você poder falar de qualquer jeito, de qualquer forma, sem ter nenhum tipo de julgamento, e compreender que você está sempre sendo você mesmo com as pessoas, você mesma, no caso eu, e você com as pessoas que você estiver conversando, e não existe nenhum tipo de julgamento, e as pessoas entenderem a sua natureza, você entende a natureza das pessoas, e dentro disso existe o respeito, que é essencial para tudo, né? Como sabemos que muitas vezes acabamos adquirindo algumas características das pessoas que convivemos, ao ter consciência conseguimos nos afastar ou ajudar a reverter a situação, principalmente porque é muito melhor viver em paz. Bom pessoal, por hoje é só. E nesse vídeo eu falei algumas características de tudo isso, e no próximo vídeo eu vou trazer mais algumas soluções. Mas outra coisa muito importante é beber bastante água. Porque dizem também, e eu também já vi por experiência própria, que eles não gostam muito de água. As coisas da natureza geralmente eles ficam meio ouriçados, porque traz a verdadeira natureza deles. E nem todos gostam de ver, sabe, ser visto como realmente são. E eu particularmente prefiro que as pessoas me vejam como eu sou. E é muito melhor. Então bebam bastante água, se alimentem de coisas boas, pensamentos bons, e vamos transmutando tudo isso em coisa incrível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e no próximo a gente fala mais algumas dicas.